Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é o suicídio de Getúlio Vargas. Bom, o Vargas, como todo mundo sabe, voltou ao poder em 1950 e ele vai ficar no poder até mais ou menos 1954, que é quando ele de fato se suicida. Bom, por que o Vargas vai se suicidar? O que leva o Vargas a cometer esse ato? Primeiro, ele sofreu uma forte oposição. De quem? Do Carlos Lacerda. Quem é o Carlos Lacerda? Era um jornalista que tinha uma coluna no Rio de Janeiro e ele escrevia sempre de forma muito ácida contra o Getúlio Vargas. Ele não gostava do Getúlio, ele era um antigetulista. E ele vai sempre trabalhando em cima de acabar com o governo de Getúlio Vargas, em cima de destruir aquilo que o Vargas estava fazendo. Outro ponto de oposição era a UDN, que fazia uma oposição ao populismo em geral, não só ao Getúlio Vargas. É que o Getúlio Vargas personificou o populismo no Brasil. Então a UDN e o Carlos Lacerda faziam uma dupla de oposição ao governo do Getúlio Vargas. Bom, além dessa oposição, uma outra coisa era uma crise política que estava acontecendo no governo do Vargas. Por quê? A inflação estava alta. No governo do Dutra, a inflação disparou e o governo do Vargas, que veio na sequência, não conseguiu controlar essa inflação alta. A inflação alta vai gerar o quê? Greves. Greves de trabalhadores. Mas o Vargas não era o pai dos trabalhadores? Sim, mas ele não consegue manter os trabalhadores sob o seu domínio. Então, várias greves vão eclodir ao longo do processo, certo? Só que vai acontecer um fato muito importante na história do Brasil e que vai desencadear o suicídio do Vargas. Bom, ele já sofreu uma forte oposição do Carlos Lacerda, uma forte oposição da UDN e, somando a isso, uma inflação alta e várias greves que vinham surgindo. Até que o que acontece? O atentado da Rua Toneleiro. O que foi isso? Bom, o Carlos Lacerda, que era um jornalista, que escrevia, uma figura popular, muito de uma grande abrangência no governo na época, no período, ele estava voltando para casa, na Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro, e ele sofre um atentado. Nesse atentado, ele estava acompanhado de um major da aeronáutica, o major Rubens Vaz. Esse atentado vai resultar na morte do Rubens Vaz e o Carlos Lacerda vai acabar levando um tiro no pé. Então, o que acontece? Tentam-se matar o Carlos Lacerda. Com o passar das investigações, será sabido que o Vargas mais ou menos estava relacionado a isso, porque quem fez esse atentado foi o seu chefe de segurança. Então, conseguimos aliar isso, o atentado ao Rua Toneleiro, à figura do Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda, mesmo machucado, após o atentado, vai à sua máquina de escrever e já endereça uma coluna, um artigo falando mal do governo do Vargas, falando que ele sofreu um atentado a mando do Vargas. Isso vai enfraquecer ainda mais o governo do Vargas, a figura dele. O que vai acontecer? O Manifesto dos Generais. O que é isso? O major Rubens Vaz é assassinado no atentado da Rua Toneleiro. O que os militares da época fazem? Falam assim, ó, o cara atacou um militar nosso. O fato dele ter atacado um militar faz com que os generais da época, né, os três principais cargos ali da aeronáutica, exército e marinha, resolvem escrever um manifesto dizendo ao Vargas que se ele não saísse do poder, talvez houvesse um golpe militar por conta desse fato. E aí, ele recebe o manifesto alguns dias antes do dia 24 de agosto de 1954, e aí ele vai trabalhar em cima desse manifesto, vai escrever a carta testamento, e aí no dia 24 de 8 de 1954 ele comete suicídio. Ele se mata com um tiro no coração no Palácio do Catete. Então o suicídio do Vargas vem da oposição do Carlos Lacerda, da UDN, de uma crise política relacionada à inflação alta e greves. Tá? O atentado da Rua Toneleiro vai desencadear isso, e aí o Manifesto dos Generais é o que vai acabar selando o suicídio do Vargas. Bom, depois do Vargas, o que acontece? Quem que irá assumir? Assume um cara chamado Café Filho. O que o Café Filho vai fazer? A função do Café Filho era governar até as próximas eleições. Era manter o governo, era manter o Brasil em ordem para evitar um golpe militar. E aí,
para aliar uma coisa, ele acaba criando um ministério udenista. Ele traz a UDN, que estava fora do governo, para o governo. Então, o importante é, o governo Café Filho cria um ministério udenista e governa até as próximas eleições. Muito obrigado pela atenção.